Estamos às vésperas de um dos eventos mais importantes do mundo que vai ser realizado no Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes virou o Rio de Janeiro de pernas para o ar, no bom sentido. Tem quem reclame, mas é inegável o movimento de obras e as benesses que o Rio recebeu com o trabalho desse prefeito, que foi considerado por muitos, e ainda é, como um Pereira Passos da modernidade. Conversar sobre o Rio de Janeiro, e principalmente em momentos em que a política fervilha, só se pode fazer com vereadores. E eu tenho a alegria, a honra de receber aqui em Menorá, na TV, o vereador Eduardo Moura. Ele que é médico, ele respondeu administrativa e medicamente por diversos hospitais dessa cidade. Ele está na Câmara Municipal fazendo o trabalho dele e é com ele que nós vamos conversar hoje. É um prazer receber você aqui, Eduardo Moura, para falar da Câmara dos Vereadores, que um dia já foi à minha casa, para falar da política nacional, que você conhece melhor do que qualquer um de nós, e também para falar do Rio de Janeiro. Obrigado pela sua presença aqui em Menorá, na TV. Eu que agradeço, Ronaldo, é um prazer enorme estar aqui no Menorá, ter esse contato de perto com as pessoas que nos assistem, e eu fico muito feliz, eu que estou honrado. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Eduardo, política, futebol e algumas outras atividades humanas são como cachaça. A gente não consegue largar. Eu passei pela Câmara dos Vereadores, obviamente eu continuo fazendo política de uma outra maneira. Não sou mais parlamentar, mas admiro quem tem a paciência, inclusive de sentar no parlamento, conversar, ouvir, discutir e toda aquela parafernália que você hoje cavalga na sua atividade diária. Como é que começou para você a ideia de um dia participar da política no Rio de Janeiro? Eu fui criado num local onde nós temos o segundo pior IDH do município do Rio de Janeiro, que é Coelho Neto. Fui criado ali. Eu costumo, inclusive, dizer, Ronaldo, que eu estou com 66 anos, eu cheguei a Coelho Neto antes do meu nascimento, porque onde é meu consultório hoje era o armarinho da minha avó. Minha mãe grávida ia visitar minha avó e eu já chegava lá naquela região. Então eu acompanhei de perto, né, todas as dificuldades daquelas pessoas. Quando eu fiz o concurso para o antigo INAMPS, eu escolhi o PAN Coelho Neto, que é uma unidadezinha básica de saúde, talvez até já inconscientemente ou conscientemente, não sei, por gratidão àquelas pessoas. Atendi ali a muita gente. E na área da saúde, eu passei a sentir que ficava faltando alguma coisa para que efetivamente eu usasse o potencial que eu tivesse para chegar mais distante. Faltava escola mais ainda, faltava lazer, faltava educação. As crianças com uma dificuldade enorme de oportunidade. E esse é o grande problema. E aí, se nós sairmos analisando a questão da segurança, a gente vai ver isso, que falta a chance para que aquele adolescente possa fazer o futebol, porque agora até os campos acabaram. Na época que eu era garoto, tinha uma quantidade grande, as quadras de esporte, falta lazer, falta escola de qualidade. Agora nós temos até o resgate disso através da Escola do Amanhã, né, que eu acho que vai ser um ganho. Consequentemente, a minha vida toda foi buscando uma forma de resolver isso que eu acabei de passar para os senhores e para a senhora. Então eu resolvi enveredar por essa questão da vereança. Primeiro como gestor, né, porque o início foi como gestor. Fui diretor do hospital do PAN Coelho Neto, do próprio posto onde eu iniciei. Fui diretor do Centro Municipal de Saúde, que é em Madureira, o Alberto Borghetti. Fui diretor do Hospital Getúlio Vargas, fui diretor do Hospital da Posse.
E aí as pessoas começaram a ver que eu poderia ter a possibilidade de defender mais a minha região. Qual é a qualidade mais importante para que um diretor de hospital possa efetivamente dar prosseguimento ao que ele tem que fazer, que é atender os pacientes que o procuram? Saber o que está fazendo, porque a grande maioria, né, das direções, e hoje eu acho que ainda acontece isso, embora em menor escala, não sabe o que é gestão. Eu sempre vi como uma dificuldade de muitos dos meus colegas e o fato, e perdoe até a arrogância, mas quando eu fui para a direção, eu fui fazer administração hospitalar, fiz um MBA em gestão de saúde para que eu entendesse. Porque se você não entender, como é que você que é jornalista, se você não souber do seu mistério, como é que você vai desenvolver isso? Por melhor que você seja, por mais intuição que tenha, e isso em todas as profissões é a mesma coisa. Então, eu procurei estudar, procurei saber, procurei entender, e aliado a isso, a uma carga de trabalho em todos os locais que eu estou, eu trabalho muito, isso facilitou sobremaneira para que eu pudesse desenvolver essa atividade. Muito bem, você um belo dia pensou, bem, eu como gestor público não consigo chegar na legislação, eu preciso fazer leis. E aí você partiu para a Câmara dos Vereadores. Quando é que se deu esse fato e como é que você se sente na posição de parlamentar, de legislador, em relação ao que você fazia como gestor de hospital? Não tem dúvida, né, que como legislador eu tenho uma chance muito maior do que como gestor. Você como gestor é uma coisa ali pontual naquele hospital, né, ou naquele centro de saúde, porém como legislador a gente tem uma chance maior de realizar o trabalho. Como é que você se sente na Câmara dos Vereadores? Me sinto muito bem, Ronaldo, eu me sinto muito feliz. Eu vejo que o que está sendo, o que eu estou fazendo, né, está dando uma resposta para mim e mesmo para a região que eu tenho o trabalho maior, que é toda aquela região da P33, que é Coelho Acari, Fazenda Botafogo, etc. Em toda aquela região, nós, com a ajuda do prefeito, obviamente, porque se nós não tivermos a ajuda dele, e isso é uma coisa que às vezes os eleitores não sabem, você deve ter passado por isso, é interessante que as pessoas às vezes pensam que você tem a caneta, que você vai fazer o viaduto, que você vai poder dragar o rio, e nem sempre isso é possível. E às vezes isso é uma grande dificuldade que você tem. Mas mesmo assim, o que foi possível de ser feito com a aquiescência do prefeito, eu fiz e eu acho que estou tendo uma resposta boa. Isso sem contar algumas leis, né, que foram inclusive sancionadas pelo prefeito e que certamente vão ajudar bastante as pessoas. Eduardo, a saúde nacional não vai bem. O Rio de Janeiro perdeu bilhões oriundos de royalties do petróleo. Nós temos hoje um projeto de Olimpíada que demanda investimentos públicos numa série de áreas. O que é que tem feito a saúde do Rio sofrer mais? Eu creio que a saúde, não só no Rio, mas eu acho que no Brasil vem sofrendo muito. E nós temos uma razão que eu acho que tem que ser pensada por todos aqueles que nos assistem agora. Só para se ter uma ideia, nós tivemos nos últimos 4 meses, 5 meses talvez, 3 ministros da saúde. 3 ministros. Então, não tem condição de você iniciar um trabalho, seguir um determinado planejamento e 1 mês depois, 2 meses depois, você sai. E isso se reflete em todos os estados, se reflete em todos os municípios, né? O Sistema Único de Saúde, que é um sistema maravilhoso, né, mas que não está dando conta, e aqui no Rio de Janeiro, para responder objetivamente a tua pergunta, agora, numa crise sem precedentes, né, nós temos diversas pessoas, funcionários, que não estão recebendo os seus salários.
E eu fico pensando, às vezes, para ser assim, bem pragmático, se nós deixarmos de pagar a luz, eu, você, os telespectadores, se nós deixarmos de pagar a luz, ou cortam a luz, ou então vem multa, a água a mesma coisa, e as coisas são assim. Como é que essas pessoas ficam sem pagamento? Isso é uma das facetas das dificuldades que estamos tendo, né? Está faltando remédio, está faltando insumo. E isso, por que aconteceu? Aconteceu justamente porque nós temos a questão do royalty influenciando na economia do nosso estado e de diversos municípios do nosso estado e faz com que a saúde esteja indo tão mal. Sei do esforço que está sendo feito, né, pelo governo estadual, só que sem dinheiro vai ficar difícil de nós resolvermos essas questões. Eduardo, você é médico e é vereador. Obviamente você não fica só ligado nas questões da medicina e da saúde do Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes, ele derrubou o viaduto e as pessoas que não gostam dele, ou que fizeram oposição a ele na eleição anterior, disseram que ele era meio doido. Como é que pode derrubar um viaduto daqueles e tal? Hoje nós temos lá o Museu do Amanhã, uma praça maravilhosa e uma vista espetacular ali na Praça Mauá, como também está da mesma forma aqui na Praça 15. Qual é a sua opinião sobre esse prefeito do Rio de Janeiro? A avaliação que foi feita foi uma avaliação intempestiva, né? Porque foi antes do resultado que se pretendia. Muita gente já fazia crítica ao viaduto, né? Porque tirava toda a visão daqui da nossa cidade, quem estava na Baía de Guanabara, etc. Mas pior do que isso foi não imaginarem que o resultado seria tão bom. Isso traz possibilidades econômicas para o nosso município. Você falou algo importante, não resta dúvida, mas isso traz uma importância econômica também para o nosso município. A pessoa que desce e vai visitar o porto, vê a mudança que aquilo ali sofreu e a mudança para melhor. Então, eu acho que a resposta foi muito boa. Eu acho que nós não podemos deixar de parabenizar. Eu acho que todas essas obras que estão sendo realizadas e que aqui e ali traz algum transtorno, é óbvio, né? Mas, de qualquer forma, eu estou muito esperançoso de nós vermos esse município melhor e cada vez melhor. Você recebe muita reclamação do pessoal com relação ao trânsito, que o centro da cidade está convulsionado, porque as pessoas não conseguem enxergar o que é que vai ser isso no futuro, com bulevares, com espaço para as pessoas andarem, locais para se fazer compra. Em todas as cidades grandes do mundo tem esse tipo de coisa. Você vai na Holanda, você vai na Hungria, você vai na República Tcheca, você vai na Polônia, você vai... Estou falando do centro da Europa para o leste europeu. E se você for na Itália, se você for à França, à Inglaterra, todas essas grandes cidades do mundo e os países desenvolvidos, e principalmente com o mercado comum europeu dando suporte a essa melhoria de qualidade de vida na Europa, você vê esse tipo de obra tendo sido realizado com muito sucesso. Qual é o futuro do Rio a partir do legado que você imagina que a Olimpíada vai deixar aqui para nós? Nós já tivemos algumas respostas em relação às Olimpíadas, né? Mas eu creio que a inauguração dessas obras, né, mesmo trazendo esses transtornos todos, vai ser extremamente positiva. E curioso, que eu acho, é que apesar dos transtornos que nós temos no trânsito, Ronaldo, o que eu observo é que as pessoas estão muito menos revoltadas do que eu imaginava que ficassem. Você saindo do centro da cidade para chegar até a Barra da Tijuca, você leva 1h30, isso aí com tranquilidade. Mas mesmo assim, eu acho que o que as pessoas estão assistindo, né, de possibilidades de mudanças no nosso município, fazem com que a revolta não seja tão grande como eu imagino que pudesse ser. Então,
parece que as pessoas estão amadurecendo um pouco mais e veem alguém que efetivamente está trabalhando. E ele não trabalha, né, só para inglês ver, não, como diz o ditado. Ele marca reunião conosco, com os vereadores, não é só com o vereador Eduardo Moura, mas ele marca reunião às 7 horas da manhã. E ele marca reunião, às vezes, também às 8 horas e vai te atender às 22 horas pelo acúmulo de pessoas que ele recebe. É uma pessoa trabalhadora, efetivamente é alguém que faz com que você tenha a ideia de que tem um gestor na prefeitura. Pode ter certeza disso, que eu acompanho isso muito de perto, até por dever de ofício. A minha obrigação é essa, né? De acompanhar, de fiscalizar, e essa é uma coisa que eu não abro mão, e eu vejo que a maioria das mensagens que ele manda, os projetos que ele manda para a Câmara dos Vereadores são projetos que visam beneficiar a população aqui do município do Rio de Janeiro. Nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com o vereador Eduardo Moura. Já já voltamos, não saia daí, nós vamos conversar com ele sobre o momento político brasileiro. Essa confusão que a cada dia você é surpreendido com mais uma notícia que você jamais imaginou que pudesse acontecer e está presente na sua vida. Já já voltamos, Eduardo Moura, vereador, não saia daí. Eduardo, os índices nacionais de qualidade de vida mergulharam. E não é para pegar fôlego e voltar para a tona, não. Mergulharam e parece que, durante um bom tempo, a massa de desempregados não vai diminuir, a inflação vai continuar subindo, o mercado externo brasileiro vai ter dificuldades com os nossos produtos, enfim, as coisas aqui não vão bem. Você acredita que a situação atual ela é oriunda de uma crise internacional que não foi bem administrada no Brasil e, além disso, também com os componentes tupiniquins que a gente conhece, como corrupção e falta de qualidade na gestão pública? E mais do que isso, você acredita que quando um chefe do executivo não consegue conversar com os outros poderes, ele está cavando seu próprio buraco? Mas eu creio que esse foi um dos grandes problemas. Talvez se tivesse ouvido melhor as pessoas, né, principalmente aqueles que têm um saber em relação à economia, nós não estaríamos passando por isso. Lógico que a corrupção é um ingrediente aí terrível, né, e que minou sobremaneira. Lógico que você pegar no ano da eleição e você pegar determinada verba que estava destinada para algo nobre e você colocar para outra coisa nobre, mas só para que a eleição possa se dar como algo vitorioso, é ruim, porque aquele outro que deixou de ser atendido, alguma coisa vai ficar faltando, e aí ficou faltando recurso para o Banco do Brasil, que tiraram o dinheiro do Banco do Brasil, fica faltando dinheiro para a Caixa Econômica, que tiraram o dinheiro da Caixa Econômica. Quando chegou esse ano, agora que não tem um ano ainda pós-eleição, já está faltando recurso para aquelas coisas para as quais foram retirados recursos indevidamente. Eu acho que esse foi um problema sério. Ô Eduardo, nenhum político gosta do fio da navalha, porque o fio da navalha obriga o cidadão a pular para um lado. Você não vai se cortar na navalha, então você tem que cair ou para a favor ou para contra. Votação nominal aberta, como foi o caso da admissibilidade do impeachment da Dilma Rousseff na Câmara Federal, acabou expondo todos os deputados federais que lá estiveram para oferecer o voto. Como é que você se sente nessas situações? Isso é complicado para o político com o mandato? A exposição não foi só por causa da exposição propriamente dita. Eu acho também que a forma como foram colocados os votos ali
é algo que eu achei muito ruim, muito ruim. Eu achei que maculou um pouco a própria casa, a forma como eles se colocaram, alguns se colocaram. Eu ainda falei para algumas pessoas mais próximas, e falei com a minha esposa, com o meu irmão, com as pessoas com as quais eu lido, eu teria feito um comentário sucinto, técnico, sobre a razão que eu estou votando sim ou não, que eu estaria votando sim ou não. Então, eu acho que isso foi algo que nós não podemos deixar de falar aqui, né, para os telespectadores, como sendo algo que manchou um pouco a Câmara, né? Mas em relação a você se colocar, eu acho que eu tenho que me colocar. Eu não tenho nenhum temor de me colocar. Lá na Câmara dos Vereadores, de um modo geral, a votação, você sabe, eu não sei como era na tua época, mas Na época era levantar o dedo e falar, o dedo, ou então ir na né? casinha, havia lá quase que uma urna, onde você entrava na urna e colocava o teu voto ali. Era uma casinhola de vidro com mas não cortina. era aberto, né? Não era aberto, era fechado. Fechado. Quer dizer, você fechava a porta, dava o voto e... Agora nós votamos aberto, votamos no painel. Eu acho que isso é saudável. Antes, os que acompanham a Câmara dos Vereadores sabem que você faz condução do teu voto, você opina sobre aquilo que você está votando, né? E aí você vota. Então, mas eu não tenho nenhum temor em relação a isso. Eu acho que a gente tem que se colocar, né? Eu acho complicado você ficar em cima do muro. Isso é ruim, né? É ruim para os eleitores. Ele tem que saber, assim, olhando nos olhos como as pessoas estão olhando nos nossos olhos aqui, embora através da televisão, e saberem que a gente está votando pela razão que nós estamos. O Eduardo Moura, você acredita que haja muito ódio nesse momento que vive o Brasil? Ódio em relação... Ódio entre as partes que estão em conflito aí, na rua, no parlamento, enfim. Eu creio que, obviamente, que tá havendo ódio, né? Alguns ódios não têm razão de ser, porque as pessoas efetivamente cometeram alguns delitos que não tem por que odiar o judiciário, ou odiar aqueles que tenham posição contrária, né? Nós nunca assistimos a isso. Eu já disse, eu estou com 66 anos, eu nunca vi uma roubalheira tão grande como a que nós estamos assistindo agora, né? Até há bem pouco tempo, o camarada pegava o dinheiro e botava na cueca. Agora você aperta um botão e manda bilhão. Eduardo, a gente conversou logo no início do nosso papo sobre um momento de vontade sua de ingressar no parlamento. Você acredita que o popular, a pessoa na rua, aquele que dá o voto, o eleitor, ele tem noção do limite que o parlamentar tem na sua função parlamentar? Talvez grande parte dos eleitores eles não têm essa ideia, né? Infelizmente, nós ainda precisamos passar isso nas escolas. Nós temos, inclusive, um projeto, né, que visa dar noções de cidadania na escola. É um projeto nosso, lá do meu mandato. E isso eu acho que é importante, né? O jovem saber, né, ele efetivamente saber qual é a função do vereador, do deputado, do senador, do governador, do presidente. Isso seria muito bom se nós tivéssemos um saber maior. Tanto é que isso nos custa caro às vezes. Em muitas situações, a pessoa chega e fala, pô, esse buraco já está aberto há tantos dias. Eu falei, senhor, senhora, nós já mandamos diversas indicações, nós já ligamos para o secretário e nós não tivemos resposta. Nós temos um problema que é emblemático lá na minha região, que é a dragagem do Rio Acari, que eu fiz, e eu acho que eu sou até repetitivo em relação a isso. Eu fiz, antes da última enchente, da penúltima enchente, que nós já tivemos outra enchente, eu fiz 35 discursos. Eu sou muito de falar, eu uso muito a tribuna, sabe, o Ronaldo? E aí eu fiz 35 discursos pedindo ao prefeito para que o Rio Acari fosse dragado.
Infelizmente, por essa ou aquela razão, ele não pôde fazer, né, a dragagem do rio, o rio transbordou, e lá na Fazenda Botafogo tem muita gente que imagina que isso teve. A razão foi que eu não me esforcei. Muita gente não vê a TV, não assiste a TV Câmara. A imprensa nem sempre coloca aquilo que a gente faz, né? Infelizmente, não é sempre igual a Menorá aqui, que nós temos essa oportunidade de passar o trabalho que a gente realiza. Então, conclusão da história é que, por não saber, as pessoas, às vezes, são um pouco críticas demais em relação ao parlamentar. Eduardo, vamos falar um pouquinho da tua região. Coelho Neto, Acari, Fazenda Botafogo, Costa Barros. Desde o dia em que você conseguiu se eleger vereador até o momento atual, o que é que você pode afirmar que você trouxe de contribuição para a tua gente, para a tua região? Eu acho que a primeira coisa foi ao fato de ter ocorrido pela primeira vez naquela região, ter alguém do local, né, que defendesse aquelas pessoas. Eu acho que isso, embora nós eu mesmo afirmei aqui que as pessoas não conhecem as prerrogativas do vereador, do parlamentar de um modo geral, mas as pessoas sentem um orgulho porque tem alguém ali da região. Que é o porta-voz deles. Que é o porta-voz deles, né? Tanto é que às vezes já teve gente que falou assim, como é bom ter um vereador na região. Porque eles sabem, né, a parte das pessoas, grande parte das pessoas que residem ali na região, que tem alguém que está preocupado. Mesmo porque, Ronaldo, como é que você pode, sendo parlamentar, tendo uma base em determinado local, você não defender aquele local? Quer dizer, a não ser que você não queira mais exercer essa função. Muita gente deixa de morar num local porque acha que melhorou de vida, se qualificou e vai para um bairro que imagina que seja melhor, o que nem sempre é verdade. E isso também isso também é muito importante. Faz a diferença. Você que é eleito por uma determinada região para defender aquela região, continuar vivendo a realidade do local. Inclusive, eu ainda estou clinicando, né, no mesmo consultório que meu pai fez para mim, para o meu irmão, para minha esposa, né, nós trabalhamos lá em Coelho Neto. Então, eu estou clinicando às terças, amanhã, quinta, amanhã, porque terça, quarta e quinta, você sabe, são as sessões na Câmara, né? E terça e quinta e sábado à tarde eu estou atendendo meus clientes. E é curioso, o pessoal, sábado eu estava atendendo, alguém chegou e falou, doutor Eduardo, o senhor está trabalhando sábado? Eu falei, isso aqui é o que me dá mais alegria estar aqui sábado. Até porque você pode conversar com as pessoas. Exatamente. E ouvir o que eles têm a dizer. Exatamente. Reivindicações. Não tem dúvida. Então, eu estou clinicando ainda e eu sou pediatra, né? Eu fiz saúde pública, sou sanitarista e pediatra, mas eu ainda curto muito minhas criancinhas. Se você fosse o prefeito, o que você imediatamente faria pela tua região? Ali, olha, nós temos um problema sério ali, que é o fato de termos alguns locais, né, que precisam de um olhar mais cuidadoso por parte da prefeitura, por parte do executivo. Nós precisamos ter a melhora em algumas escolas, né, que estão precisando de melhorias, e isso é uma das coisas que eu tenho buscado sempre com o prefeito. Se pudesse ter um centrozinho cultural ali naquela região seria bom. E tudo isso não é a cultura pela cultura, embora seja importante, por Deus, mas é a cultura porque tiraria aquelas crianças, às vezes, que estão saindo do caminho, elas terem um local para realizar o seu trabalho. Eu tenho uma lei, que é uma lei que está sendo agora, que eu estou buscando a regulamentação, para que as escolas funcionem aos sábados e domingos. E ali naquela região é onde eu estou fazendo o possível, né, o esforço para que elas funcionem. Não é, e é curioso, né, que alguns adolescentes, poxa tio, isso aí eu vou sábado e domingo para a escola, eu sempre falo, olha, isso aqui é para brincar, para jogar bola, né, as meninas para fazer uma dança e os rapazes para fazer algum tipo de esporte, ter algum tipo de lazer, para os pais terem acesso à escola, isso é importante.
E essa é uma lei que já está na Secretaria de Educação, a Prefeitura está vendo para que seja regulamentado. Isso é uma coisa que eu gostaria muito de ver ali na minha região. Estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com o vereador Eduardo Moura. Não saia daí, porque a partir do terceiro bloco nós vamos conversar com ele sobre segurança na Olimpíada, como os vereadores têm se comportado com relação às necessidades da Prefeitura e como o Rio de Janeiro vai ser falado, na opinião dele, no exterior a partir da realização desses jogos que, sem dúvida nenhuma, são um marco para a cidade maravilhosa. Não saia daí, já já voltamos com Eduardo Moura, vereador no Rio de Janeiro. Eduardo, vamos novamente falar dos Jogos Olímpicos. Muita gente tem medo em relação à segurança. Você tem opinião a respeito disso? Tenho, lógico. Eu creio que está sendo feito um trabalho, pelo que eu venho acompanhando, né? Não é algo que eu tenha uma preocupação maior, porque não está dentro daquilo do meu dia a dia. Mas, de qualquer maneira, o que eu venho acompanhando é que está sendo feito um trabalho, e principalmente um trabalho que é realizado pela inteligência, né, do nosso país, que eu creio vai poder dar sustentação. É incrível, né? Nós não temos segurança nenhuma, com certeza, né? A gente viu o que aconteceu na França, né? Que explodiram lá com aquela boate, e aquilo foi uma coisa terrível. Nós tivemos aqueles atletas, né, que numa Olimpíada que também foram mortos. Infelizmente, israelenses. Nós dizer que nós temos garantia, né, nós não temos garantia em relação a isso. Mas eu acho que está sendo feito um trabalho, e esse trabalho espero que tenha frutos para que não aconteça nada. Torço muito por isso, né, porque isso seria ruim por todas as razões do mundo, né? Olha só, o Rio fez, há pouco tempo atrás, realizar eventos importantíssimos. Um deles, que eu me lembro muito bem, foi o evento da Juventude Católica. Muita gente nas ruas da cidade, muita gente de fora, alguns milhões de pessoas vieram aqui ao Rio de Janeiro. E o Rio saiu muito bem. Qual é a tua expectativa para a Olimpíada? Você acha que vamos nos sair bem de novo ou vamos passar vergonha? Não, eu creio que a nossa tradição é positiva, né, em relação a isso, a grandes eventos. Nós tivemos, né, mesmo esse movimento que foi feito aí da Juventude Católica, dá uma demonstração disso. É uma Copa do Mundo agora, recentemente também, que também se passou aqui no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, mas que se passou aqui também. Nós não tivemos problema nenhum em relação a isso. Então, a minha expectativa é que nós teremos sucesso em relação a isso. Não sei se eu posso dizer a mesma coisa em relação às respostas que nós vamos ter dos nossos atletas, porque, infelizmente, não foi feito um trabalho que justificasse a gente ter um excelente desempenho. Eu acho que se nós ficarmos entre os 10, está muito bom, porque é impressionante. Quando a Olimpíada veio para cá, eu tive uma expectativa, Ronaldo, que nós fizéssemos algo em relação a isso, nas escolas, nas universidades. Eu venho, por falar nisso, né, trazendo novamente, né, eu sou viciado pela região que eu trabalho, né, eu venho pedindo para que uma quadra de esporte seja feita numa escola, que é a Escola Thomas Jefferson, e isso está tendo uma dificuldade incrível para que seja feito. Eu estive com o prefeito agora recentemente, parece que felizmente vai sair para cobrir uma quadra de esporte nessa escola, mas nada foi feito efetivamente para que nós tivéssemos sucesso na área esportiva. Curiosamente, o modelo americano de aperfeiçoamento esportivo, que inclui colégios e universidades, ele não é adotado aqui por nós. Então, nos Estados Unidos, feito para fazer parte da liga de basquete, ele tem que estar numa universidade, porque existe a liga universitária e dali ele vai galgar espaço na NBA, na liga, na primeira liga, vamos dizer assim. E aqui não existe essa escada. Então, o sujeito vai no clube, o clube geralmente é um poço de dificuldades financeiras,
porque o governo ajuda pouco, o governo federal ajuda pouco a compreensão de que os clubes são alicerces e celeiros de atletas e não investe, o governo federal não investe nessas entidades esportivas e também não apresenta um outro modelo, que é o modelo do esporte na universidade. Como é que você vê isso? É um desperdício de talento, né? Como eu disse, eu comecei a atender em Coelho Neto em 79. Eu iniciei em 77 em Rocha Miranda, que é um lugarzinho próximo. Em 79 eu passei a atender em Coelho Neto. Então, meus pacientes são pais, né? Se tornaram adolescentes, passaram a ser pais, e tem alguns aqui, cá para nós, né? Não vou exagerar, mas quase eu já tenho pacientes que já são avós, né? E o que eu vejo em determinadas situações, pais que têm 1,90 m, a mãe tem 1,88 m, 1,90 m, essa criança tem uma possibilidade enorme de ter uma altura boa e, consequentemente, de poder praticar um vôlei, basquete, etc. E eu falo, às vezes, para esses jovens, né, quando eles estão adolescendo, eu falo para eles, olha, vocês têm que fazer algum tipo de esporte. Mas não é incentivado. Vai fazer aonde? Né? Nós temos lá alguns locais, lá em Acari, que tinha 2, 3 campos, acabou tudo agora, não tem campo de futebol. Tinha 2 quadras, 2 clubes, o Esporte Clube Vega e o Veteranos, acabaram esses clubes. Então essas coisas vai dificultando para que esses jovens. Então eu fico, às vezes, assim, muito triste de ver esses talentos que são perdidos, né? E não tem, vai ter a piscina. Qual o local que tem piscina lá no subúrbio? Você sabe disso, né? Você que teve uma eleição. Eu sei que lá tem um piscinão. Né? Tem um piscinão, né? Que é para lazer. Que é para lazer. Eduardo Moura, você é um vereador do PMDB. Você faz parte da base que atende ao prefeito nas reivindicações que você considera justas, feitas por ele, em relação ao benefício que a cidade vai adquirir através de votação de leis que ele propõe à Câmara, ou até de leis que vocês mesmos, vereadores, entendem que devam ser discutidas e apresentadas como projeto. Eu sei que você tem uma lei importantíssima para o povo que vive na linha amarela. Eu queria que você explicasse essa lei e a quem essa lei beneficia. A isenção de pagamento de duplo pedágio, quer dizer, a pessoa que passa até em 2 horas e retorna durante esse período, ela fica isenta segundo a lei. A lei foi promulgada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e os vereadores viram como algo importante, né? Não foi só o vereador Eduardo Moura que apresentou a lei, mas ela foi vista como algo importante para aquela região ali, para aquele pessoal que mora ali em Del Castilho, em Inhaúma, Bom Sucesso, e que vai até a Barra da Tijuca e retorna no período de 2 horas e não paga novamente. A princípio, aconteceu um negócio curioso. Muita gente disse que a lei, 2 horas, seria um tempo muito pequeno. Só que você sabe a dificuldade que a gente tem, às vezes, para provar a lei. E se eu colocasse 4 horas, se eu colocasse 3 horas, a chance de ter um revés poderia ocorrer. Então, eu estrategicamente coloquei 2 horas a isenção e depois eu tive a prova que é um tempo razoável. Tanto é razoável que a linha Alanza ficou desesperada em relação a isso, né? Porque muita gente que pagava de hora em hora deixou de pagar, pô. E talvez seja até curioso, né, para que a gente colocar isso, né, como curiosidade, mas hoje passa ali na linha amarela 145 mil pessoas, mais ou menos. Quem mais se beneficia dessa tua lei das 2 horas? Justamente aquelas pessoas que transitam pela linha amarela e que moram ali naquela região. Leva o filho na escola. Leva o filho na escola, vai comprar um medicamento, vai até o shopping somente para pegar uma encomenda, passa pelo pedágio e esqueceu alguma coisa. Rapaz, é duro você chegar e você pagar R$ 5,90, né? Passa pelo pedágio e você esqueceu, vai ter que pagar R$ 5,90 de volta.
quer dizer, não ter nenhuma possibilidade de ter essa isenção. Então, tudo isso fez com que nós tivéssemos uma satisfação muito grande em relação a isso. Olha só, você, que eu sei, é adepto do meio ambiente, você criou a possibilidade das pessoas plantarem nos telhados das suas casas. O que é exatamente esse projeto e como é que ele vai em termos de trâmites na Câmara dos Vereadores? Esse projeto é algo que eu creio vai beneficiar muita gente, porque vai justamente ter uma razão ecológica que eu acho que nós não podemos deixar de dizer para todas as pessoas que nos assistem. Você vê que vai fazer com que até diminua a quantidade de gás carbônico, porque aquelas plantas, aqueles arbustos que vão ser plantados em cima das edificações, tanto municipais, como as edificações particulares também. Agora, isso será uma obrigação ou será uma possibilidade que a pessoa vai ter? Não, a lei obriga? Obriga, né? Para quem tiver acima de 400 metros quadrados, quer dizer, não é obrigar, a pessoa que fizer isso, ela vai ter isenção de IPTU. Maravilha. Então todo mundo vai sair plantando árvores. Eu acho que isso aí é algo que vai ser bom. O prefeito não quer cortar teu pescoço com essa lei, não? Não, vamos ver como é que ele vai se conduzir em relação a isso. Ele não se pronunciou ainda? Não se pronunciou ainda. Voltando a falar um pouquinho de medicina, que é a tua prática, a tua origem, o que você teria a dizer a respeito dessas doenças, que eu não sei se são tropicais, se vêm carregadas por portadores indesejáveis, mas que estão pegando a população tanto brasileira quanto do Rio de Janeiro aí e até matando. Algumas delas, né, elas foram abortadas com Oswaldo Cruz. Então tem muito tempo. Então voltando. E agora você vê que a gente tem o Aedes aegypti aí trazendo esse problema, que agora não é somente para a dengue, né, que já trazia tanto problema, a dengue mata, Ronaldo. É isso que às vezes eu acho que os executivos aí, os diversos executivos, tanto municipal, estadual como federal, não se dão conta que a dengue mata. Né? Agora nós temos a Zika, né? o vírus Zika, que ele faz com que as mulheres tenham um problema seríssimo quando estão grávidas e supõem que tem a doença por causa da microcefalia. Onde temos locais para que essas crianças sejam atendidas, a gente sabe, a gente falou aqui da dificuldade que nós temos na saúde, que nós estamos vivendo hoje na saúde, quando são casos como o da microcefalia, que é um retardamento mental, neurológico de todas as ordens, isso é algo que faz com que haja uma ansiedade enorme em todas as pessoas, em todas as grávidas. Não é fácil, né? Chikungunya, com esse problema também que a gente está vendo, às vezes a pessoa fica 2, 3 meses com dor nas articulações, né? A dengue com a possibilidade de ser o dengue hemorrágico e matar. A outra da microcefalia. Agora tem o H1N1, por sorte até veio a vacina, estão colocando a vacina antes e os números reduziram. Tanto é que eu queria até... Quem está na faixa etária para fazer a vacina H1N1, não deixar de fazer. Qual é a faixa etária? É acima dos 60 anos, no caso dos idosos, e até os 6 anos, entre 6 meses e 6 anos, Se o camarada morre em 3 dias? Morre em 3 dias, pô. Morre em 3 dias. Eu tive alguns clientes que a gente suspeitou de H1N1, felizmente não era, mas também cria uma ansiedade. Sim, mas se o camarada pega isso aí, tem cura? Não, tem cura dependendo do sistema imunológico da pessoa, nem todos morrem. Meu querido amigo, foi um prazer enorme conversar com você, é uma alegria, você sabe que você tem assento aqui com maior satisfação para todos nós. Câmeras e microfones de Menorá na TV à tua disposição para você fazer suas considerações finais e se despedir, porque, infelizmente, nós gostaríamos que o nosso programa tivesse horas e horas, mas ele só tem 1 horinha de duração. Eu quero dizer da satisfação que eu tive de estar aqui, de receber esse convite, isso muito me honrou, né? Eu poder estar junto de uma pessoa que tem uma importância tão grande no jornalismo brasileiro e
me colocar à disposição, tanto na Câmara, né, na Câmara dos Vereadores, como no meu consultório em Coelho Neto, que eu ainda, como eu disse, eu estou clinicando e estou sempre à disposição de todos os telespectadores. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, aqui na TV Max. E também nas repetições que você está se acostumando a nos ver de novo. Você tem repetições aos sábados, às 11 horas da manhã, você tem repetições às terças-feiras, às 11 horas da noite, 23 horas, e você tem repetições às quartas-feiras, às 11h30 da noite, às 23h30. Nos vemos lá.